E aí, galera, tudo certo? A gente vai começar mais uma correção de discursiva por aqui. Dessa vez um tema que eu particularmente gosto bastante: gestão por processos, gerenciamento de processos ou processos. Foi uma questão bem construída, aplicada no concurso para analista do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, 2017. Então, foi uma questão, eu achei bem elaborada, e tem elementos basilares do estudo de gerenciamento de processos. E aí o examinador queria saber se você sabia a teoria, a aplicabilidade dessa teoria e se tinha ou não habilidade de costura textual, porque ele pediu isso num contexto aplicado à administração pública. Ele pediu para falar sobre os tipos de processos, sobre a hierarquia dos processos e sobre as boas práticas acerca de alguns elementos para o gerenciamento de processos de negócio. Tudo isso você precisava saber da teoria. A gente vai falar sobre a teoria exatamente como a gente faz em toda a correção de discursiva por aqui. Mas primeiro eu queria mostrar como é que o examinador trouxe essa questão para você. Olha só. O tema, processos. Administração geral, assunto, processos, e uma dissertação de até 30 linhas para abordar necessariamente 3 tópicos que foram postos aí. O que ele está propondo para vocês é: redija um texto dissertativo, primeira informação importante, acerca das propriedades da gestão de processos na administração pública, considerando a utilidade dessa técnica do gerenciamento de processos para a melhoria dos indicadores de qualidade dos serviços. No seu texto, descreva os 2 tipos de processos. 2 tipos, primários e de apoio. A gente sabe que são 3, mas ele pediu só 2 e para a gente estar tranquilo. Quais são os 3? Primários, de apoio e de gerenciamento, de acordo com o Guia PM, ou CBOC, que é o Guia de Melhores Práticas em Gerenciamento de Processos. Tá? E o modo como se dão na administração pública, ou seja, ele queria os tipos de processos e o exemplo. Como é que eles funcionam? Discorra sobre como se manifesta a hierarquia típica da gestão de processos. No caso da emissão da certidão negativa de débitos para um cidadão. Douglas, o concurso é do TRE do Tocantins e o cara está pedindo um exemplo de emissão de certidão negativa de débitos para a Secretaria de Fazenda do Estado. Como é que eu vou saber disso? Horas, se você entende a hierarquia típica da gestão de processos, se você sabe o que é uma certidão negativa, você consegue ali tratar sobre o macroprocesso que envolve a emissão dessa certidão negativa, do processo que envolve essa certidão negativa, de alguma atividade que esteja dentro desse processo e de tarefas que estejam dentro dessa atividade que você está mencionando. A hierarquia típica da gestão de processos. O examinador não queria saber se você entendia perfeitamente como se dava a emissão, mas se você conseguiria dispor em uma escala de hierarquia aqueles elementos dos processos: macroprocesso, processo, atividade e tarefa, citando pelo menos 4 procedimentos e os seus respectivos níveis, ou seja, isso na situação aplicada à emissão dessa certidão negativa de débitos. Discorra sobre as boas práticas da gestão de processos em relação a documentos, desempenho, terminologia na redação, parâmetros de desempenho e adaptação à estrutura organizacional. Necessariamente você tinha que falar sobre isso tudo aqui em 30 linhas, ou seja, uma capacidade de síntese enorme. Mas a gente vai fazer aqui um esqueminha. Mas antes, como a gente sempre faz, vamos separar o comando dessa questão, para que você não deixe nada de fora. Informações importantes do comando. É um texto dissertativo, o máximo de 30 linhas que você tem para executá-lo. Gestão de processos é o assunto. Tópicos que você deve necessariamente abordar, e aí a gente separa um pouquinho mais, eu diria, didaticamente. Descreva os 2 tipos de processos, primários e de apoio, dando exemplo, tá? É importante que a gente faça isso. Exemplo. Por quê? Ele pediu o modo como se dão na administração pública. Se você falar de um processo primário na administração pública, você pode falar do atendimento direto ao cidadão em uma agência de seguridade social. Isso é atividade finalística. Está gerando valor, agregando valor diretamente ao cidadão. E atividade de apoio? O suporte de tecnologia da informação, as atividades envolvendo gestão de pessoas,
Normalmente, são atividades que geram apoio àquelas finalísticas, ou seja, se eu fizer uma boa gestão de pessoas, o cara que está atendendo na agência do INSS lá na ponta vai conseguir agregar valor diretamente ao cliente. Eu estou dando apoio às atividades, aos processos primários ou finalísticos. Discorra sobre a hierarquia típica da gestão de processos, com procedimentos e os respectivos níveis, ou seja, você vai ter que saber qual é a hierarquia e, dentro do exemplo que ele pediu para você, a emissão da certidão negativa de débitos da Fazenda Pública, ou seja, o cidadão chega até a Fazenda Pública e fala, eu estou devendo alguma coisa para vocês? A Fazenda Pública fala, não. Ah, mas eu preciso acreditar que eu não estou devendo. Como eu faço? Emissão da certidão negativa de débitos. Discorra sobre as boas práticas da gestão de processos em relação a documentos, desempenho, terminologia na redação, parâmetros de desempenho e adaptação à estrutura organizacional. Necessariamente esses pontos. Comentários simples. Como é que se dão os documentos? Como é que é o desempenho? Qual a relação que se tem em relação ao desempenho? Qual a boa prática em relação à terminologia na redação? Como redigir os seus processos, as suas atividades, as suas tarefas, quais são essas boas práticas, tá? A segunda parte é a teoria. É importante que a gente volte em alguns pontos teóricos para depois fazer uma proposta ali de estruturação e, por último, verificar como é que o examinador gostaria que você tivesse respondido. Logicamente, a parte da costura textual, ela vai ficar a cargo de vocês. Tá? E eu sempre vou falar isso. Por quê? A sua escrita é diferente da minha. Então, a minha proposta de redação possivelmente vai ser bem distante da que você vai escrever na sua prova. O que eu quero que você entenda por aqui é como elaborar um esqueleto para a sua redação. E aí você vai lá e joga a sua mágica para fazer o texto. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá. Segunda parte, teoria. A gestão de processos, ela não abandona aquilo que se faz. Ela melhora aquilo que é feito. Ou seja, ela não é reengenharia, ela é melhoria contínua. O objetivo não é o abandono, tampouco uma mudança radical na estrutura funcional convencional, mas sim conhecer e melhorar os processos de trabalho. Quando você fala de gestão por processos, você fala de ter uma noção de como a organização faz as atividades que ela faz. E a partir desse conhecimento, melhorar aquilo que é feito. Ou seja, eu tenho processos de negócio que são executados de determinada maneira. E esses processos executados de determinada maneira, eles podem, em algum ponto, ser melhorados. E é justamente nisso que a administração ou gestão de processos se apega. Na melhoria, na possível melhoria, nos pontos de melhoria, na diminuição, na redução dos gargalos, que são aquelas limitações dentro do gerenciamento dos processos. Aquilo que pode atrasar um processo, por exemplo. Isso são melhorias incrementais e contínuas. Por quê? Eu estou baseado no ciclo chamado PDCA. Plan, Do, Check e Act. Planejar, executar, checar, verificar e agir corretivamente em cima daquilo que eu posso melhorar. E continuamente eu vou aplicando isso no gerenciamento dos processos do meu negócio. Poxa, eu verifiquei como eu faço determinada atividade. Tá bom, mas pode melhorar. E eu vou lá e redesenho esse processo. Implemento certas melhorias, executo e verifico se essas melhorias estão a contento. Melhorou o desempenho do meu processo? Melhorou. Pode melhorar mais? Pode. Eu vou lá e executo novamente uma melhoria. E assim sucessivamente, até chegar a um determinado ponto que fica ótimo. Se eu melhorar, eu pioro alguma coisa. É o ótimo de Pareto. Logicamente que, por vezes, na administração, isso não tem fim, porque a gente sempre pode melhorar determinado processo para tentar agregar mais valor. E a agregação de valor é conceito muito importante para a gente. Nós estamos lidando com o cliente, no caso da administração pública, com o cidadão. Eu estou de olho naquilo que de fato agrega valor ao cidadão. Então, se tem alguma atividade dentro de um processo da minha organização pública que não agrega valor, eu possivelmente posso suprimir a determinada atividade ou o processo em si. Tudo isso vai depender de como eu enxergo a agregação de valor em relação ao meu cliente final. No caso da administração pública, o cidadão. Tá legal? Então, o objetivo, portanto, não é esse abandono, e sim a melhoria. Alguns conceitos que são importantes e interessantes para a gente mencionar. Valor agregado, handoff, gargalo. São esses três que a gente vai tratar agora. Valor agregado é aquilo que de fato agrega valor ao cliente final.
Handoff é aquela entrega, a passagem de bastão. Quando eu falo do handoff, eu estou falando de uma entrega. Eu tiro as mãos do processo, hand off, e é exatamente isso que significa. Eu tiro a mão do processo e entrego para outra área funcional da minha organização, e essa outra área funcional vai tocar esse processo. O processo pode voltar para a minha área originalmente? Pode, mas a responsabilidade no momento em que eu passei para outra área é da outra área. Ela vai tocar, vai passar para outra área, e em determinado momento talvez esse processo volte até a minha área. O difícil desses handoffs é que eu posso ter filas, gargalos. O que são os gargalos? Gargalos são limitações no gerenciamento de processos. Geram filas normalmente. O gargalo é como se fosse um funil. Dentro desse funil você vai jogando demandas. As demandas vão caindo no funil, vão caindo no funil, vão caindo no funil. Só que a saída do funil ela é estreita. E essa saída estreita indica exatamente um gargalo. Por quê? Eu coloco muitas demandas, mas a capacidade de saída desses processos, no caso da organização, ela é reduzida. Então, o gargalo é aquilo que eu tenho que tentar combater no gerenciamento de processos, para que eu não tenha esses gargalos, para que eu não tenha essa limitação, para que eu não gere fila, para que eu não gere demora. Se eu falo de tempo ou tempo transcorrido no gerenciamento de processos, eu estou falando de um elemento que é importante. Por quê? As atividades elas não têm tempo infinito para serem executadas, elas têm um tempo finito. E quanto menos tempo eu conseguir em menos tempo eu conseguir resolver determinada situação, melhor vai ser para a organização. Tranquilo? Falamos sobre o valor agregado, sobre o handoff, que é tirar a mão do processo, e falamos sobre o gargalo. Agora a gente vai falar sobre a hierarquia dos processos. Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. Estão aí os elementos que você vai ter que mencionar na sua redação. Macroprocesso é aquele grande guarda-chuva. Os macroprocessos eles reúnem temas de processos. Um exemplo que eu gosto muito de dar é a gestão de pessoas. Gerir pessoas é um macroprocesso. Por quê? Dentro de gerir pessoas, eu tenho um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, eu tenho um monte de atividades sobre gestão de pessoas. Gerir pessoas... Dentro de um macroprocesso, gerir pessoas, eu tenho, segundo o Chiavenato, o processo de agregar pessoas à minha organização, de aplicar pessoas na minha organização, de recompensar as pessoas na minha organização, de desenvolver as pessoas na minha organização, de manter essas pessoas na minha organização e de monitorar pessoas na organização. Ou seja, eu tenho um macroprocesso gerir pessoas. Dentro desse macroprocesso eu tenho diferentes processos. Dentro desses processos eu posso ter subprocessos, processos dentro de processos. Mas não vai ser assunto para hoje. Ele pediu pelo menos 4 níveis da hierarquia, a gente vai trabalhar com aqueles que são mais claros. O macroprocesso é o grande guarda-chuva. Ele pediu a emissão de uma certidão negativa de débitos. Na emissão da certidão negativa de débitos eu posso pensar que seja o processo em si. Só que esse processo ele está inserido dentro de um guarda-chuva. Posso dizer que de verificação de situação cadastral. A partir dessa verificação de situação cadastral, eu tenho o processo de emitir certidão negativa de débitos. Dentro dessa verificação de situação cadastral, eu tenho outros processos além de emitir essa certidão. Eu posso ter o processo de verificação do cadastro do usuário, verificação da regularidade fiscal desse usuário. Eu posso ter outros processos, porque eu estou verificando o cadastro como um todo, no geral. Então, um grande guarda-chuva que vai abarcar diferentes processos. Essa é a ideia. Tá bom? Macroprocesso, o processo inserido dentro desse guarda-chuva, o subprocesso, que pode existir ou não, e a atividade. Dentro das atividades estão os maiores gargalos, porque a partir das atividades eu tenho os handoffs, ou seja, aquela passagem de bastão. A passagem de bastão gera gargalos, ou pode gerar gargalos. E as atividades que compõem os processos, quando eu falo de um processo, eu tenho um ponto de início para o processo, eu tenho um caminho que é seguido, eu tenho atividades que são realizadas e podem passar por diferentes áreas. E essas atividades elas são compostas por tarefas.
O examinador está cobrando de você essa habilidade de entender o que é essa hierarquia, porque o que eu estou tratando aqui é um processo. Esse processo ele está inserido dentro de um macro processo. Por quê? Eu tenho... Vou colocar aqui o ponto final do processo, tá? Dentro desse macro processo, eu tenho outros processos. E é importante que você tenha isso em mente. O macroprocesso é aquele grande guarda-chuva que contém processos. Os processos eles são divididos em atividades e as atividades são decompostas em tarefas. Existem unidades menores que a tarefa? Para alguns autores sim, e de acordo com o Guia de Melhores Práticas em Gerenciamento de Processos de Negócio, você tem sim os cenários, os passos que devem ser feitos em cada uma das tarefas, mas isso não vai ser objeto de discussão nessa discursiva especificamente. E os tipos de processo? Porque lá no primeiro tópico que você vai ter que necessariamente abordar, ele pediu pelo menos os processos primários e de apoio. O que são os processos primários, ou processos de negócio, ou processos essenciais, ou processos finalísticos? São aqueles que agregam valor diretamente ao cliente. Esses são os processos primários. São aqueles que atendem diretamente ao cliente, que geram de fato valor diretamente a ele. E os processos de apoio são aqueles processos que dão apoio àqueles que geram valor diretamente ao cliente. Simples assim. Tranquilo? Legal? Feita essa digressão teórica, e aqui está um exemplo de processo que é de gerenciamento, é o terceiro tipo que eu falei para vocês, mencionei para vocês. O processo de gerenciamento é aquele que gerencia outros processos de negócio, tá? Ele não pediu para você mencionar isso e a gente vai deixar isso de fora na discussão especificamente. Mas os processos primários e os processos de suporte, de apoio, os processos primários, aqueles que agregam valor diretamente ao cliente, é isso que você tem que colocar na sua redação. Um exemplo de processo primário, dentro de uma agência do INSS, o atendimento direto ao cidadão. Outro processo, ou tipo de processo, é o processo de apoio ou de suporte. Processos de apoio ou de suporte dão apoio, dão suporte aos processos primários. Eles agregam valor aos processos primários e não ao cliente, tá? Então, indiretamente, eles agregam valor no geral, mas eles estão dando suporte. Se o examinador para você afirmar que o processo de suporte agrega valor diretamente ao cliente, essa afirmação é errada. Quem agrega valor diretamente ao cliente? O processo primário, processo essencial, processo finalístico. Legal? O processo de apoio dá suporte ao processo primário e, por conseguinte, a geração de valor ao cliente por meio do processo primário. Quais são atividades de suporte na administração pública? Gerenciamento de tecnologia da informação, a própria gestão de pessoas, planejamento, orçamento. Tudo isso são atividades de gestão do conhecimento, são atividades de apoio. Na administração pública, em geral, são. Você não tem uma atividade fim na administração pública que seja, a não ser uma biblioteca pública, a gestão do conhecimento, tá? Ou um arquivo. A gestão do conhecimento pode ser um ativo finalístico a depender da organização. Mas vamos dizer que gestão de pessoas dentro de organizações públicas seja uma clara e indistinta atividade de apoio. Porque ela dá suporte para que as pessoas possam atender lá ao cidadão, para que elas possam, no caso do IPHAN, o órgão que eu trabalho, preservar o patrimônio cultural. A gestão de pessoas não preserva o patrimônio cultural diretamente, ou seja, não agrega valor diretamente ao cidadão. Mas nós damos suporte para que as pessoas possam atuar nos processos finalísticos. Essa é a ideia, tá? E era isso que você tinha que colocar na própria redação, no momento que fosse construí-la. Outro ponto teórico que vale menção para vocês aqui é o caso da implementação da própria melhoria, para falar sobre o estabelecimento de indicadores para os processos. Aí ele pediu melhores práticas para isso, né? Você tem que, dentro de indicadores, estabelecer qual é a polaridade e o indicador ele indica. O indicador ele é uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar a interpretação quando comparada a uma referência. Ele está indicando, apontando algum caminho. É importante que você estabeleça a polaridade do indicador, e esse indicador pode ser de produtividade, de qualidade, de capacidade, de tempo, e qualidade foi assunto mencionado pelo examinador.
O pano de fundo de discussão é o gerenciamento de processos, melhorando a qualidade dos serviços públicos prestados. E é importante também o estabelecimento de metas a partir dos indicadores, porque os indicadores são quantificados pelas metas. Agora a gente vai propor um esqueminha, um esquema de solução, para depois a gente verificar como o examinador gostaria que você tivesse respondido a essa nossa questão. Tá legal? A gente vai fazer a divisão exatamente de acordo com o que é cobrado pelo examinador, tá? Então, tipos de processo é o primeiro ramo. Os tipos de processos são primários e de apoio. Caso você queira acrescentar o sinônimo à sua explicação, eu acho que enriquece. Por quê? Processos primários são conhecidos como processos finalísticos, processos essenciais. E os processos de apoio também são conhecidos na literatura como processos de suporte, tá? O examinador às vezes gosta disso e não é demais acrescentar meramente o sinônimo. Então, os processos primários são aqueles ligados diretamente às funções básicas da organização. Ligados diretamente às funções básicas da organização. O que significam essas funções básicas da organização? São aquelas ligadas à prestação de serviço, produção, no caso de bens, e os processos que agregam valor diretamente ao cliente. Exemplo de processo finalístico. Você poderia dar o atendimento em cartórios eleitorais dentro de tribunais regionais eleitorais. É um valor que vamos dizer, um processo que agrega valor diretamente ao cliente. Não só o atendimento, mas a realização ou a organização de eleições. Tá? As eleições municipais, as eleições estaduais e as eleições nacionais. Quando você trata de tribunais regionais eleitorais, eles tratam, logicamente, de outros assuntos, mas a atividade fim deles é a realização, o cômputo das eleições e o cumprimento das regras eleitorais. Então, se você quiser dar esse exemplo, eu acho que seria muito bem-vindo. Processos de apoio são aqueles acessórios às atividades primárias da organização. Não agregam valor diretamente
é importante diferenciá-los. Exemplos que podem ser dados em relação a isso: tecnologia da informação, planejamento, gestão de pessoas, comunicação, outros que possam aparecer para você. E o examinador pediu esse exemplo. Então, na sua redação, faça questão de mencioná-los, por favor. No nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, voltamos. Ai, meu Deus do céu, fui atualizar o software dessa mesa digitalizadora hoje, antes de começar a gravar, e deu nisso, né? Do nada, a minha mesa some do computador, ela simplesmente não é mais reconhecida, e tem que resetar a mesa. E eu nem sabia que isso podia acontecer, mas, enfim, a gente continua. Tipos de processo a gente já falou, agora a gente vai falar sobre a hierarquia, dando o exemplo que ele pediu. Então, aquela grande questão é a seguinte: quando a gente começar a tratar sobre a hierarquia, você vai ter que colocar essa hierarquia na situação aplicada. E o que ele se pediu de situação aplicada era a emissão da certidão negativa de débitos. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá. Hierarquia. De processos. Vamos colocar aqui o macroprocesso. O processo, a atividade e uma tarefa. Sabendo isso aqui, você já ganhava boa parte dos pontos. Isso é legal de se informar. Agora, eu preciso dizer quais são as atividades, ou pelo dar o exemplo naquela situação aplicada. E qual foi a situação aplicada que ele pediu? A emissão de certidão negativa. Tá? A emissão de certidão negativa. Dentro desse exemplo, eu tenho que falar sobre o macroprocesso, sobre o processo, sobre a atividade e sobre a tarefa. Ah, Douglas, eu não entendo nada sobre emissão de certidão negativa de débitos, eu não entendo nada sobre fazenda, eu não entendo nada sobre atividades que envolvem a Secretaria de Fazenda. Tá, mas uma certidão negativa de débitos você entende que é uma certidão emitida com determinados dados e que diz que você não está devendo nada para a Fazenda Pública. Por isso, o cidadão vai lá e quer requerer essa certidão negativa, para conseguir comprovar em alguns lugares que ele não deve a ninguém. Em especial a Fazenda Pública. Quando você for assumir o seu cargo público, você vai ter que apresentar uma certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública, é importante. Então, o macroprocesso pode ser o levantamento de débitos do cidadão junto à Secretaria de Fazenda, o grande guarda-chuva. Por quê? Eu estou falando da emissão da certidão negativa. Eu posso ter um processo chamado emitir certidão negativa? Posso. E esse processo vai estar incluído em qual guarda-chuva? O levantamento de débitos do cidadão junto à Secretaria de Fazenda. Então, o macroprocesso que eu posso mencionar é levantar, e essa é uma recomendação interessante em relação à terminologia. Quando você fala de processos, macroprocessos, você fala deles no infinitivo, tá? É uma boa prática. Levantar débitos do cidadão. Eu nem vou colocar a complementação junto à Secretaria de Fazenda, porque a gente já está no cenário de Secretaria de Fazenda, tá? O processo envolvendo emitir certidão negativa de débitos.
para emitir uma certidão negativa de débitos, por quê? Qual é a atividade final ou qual é a saída desse processo? Quando eu falo de processo, eu falo de entrada, processamento e saída. Qual é a saída do processo emitir certidão negativa de débitos? A própria certidão. E para que eu possa emitir uma certidão dizendo que o cara não está devendo à Fazenda Pública, eu preciso fazer algumas atividades. Uma dessas atividades pode ser consultar o sistema da Fazenda. Vou até colocar aqui consultar o CPF no sistema da Fazenda. É uma das atividades dentro desse processo de emitir certidão negativa. Porque sem consultar o CPF dentro da Fazenda, eu não consigo saber se o cara está devendo ou não está, para conseguir emitir a tal da certidão negativa de débitos. E uma tarefa dentro dessa atividade, qual seria? Fazer o login no sistema de Fazenda. É uma das atividades que você tem que fazer. Fazer o login, depois do login, digitar o comando lá, para você conseguir consultar, vamos dizer que seja um sistema baseado em comandos, como é o CIAF, como é o CIAP, e aí depois você digita lá o CPF. São tarefas que estão dentro de determinada atividade. Conseguiu perceber que isso daqui é uma hierarquia e que eu tenho o maior lá em cima indo para o menor, nesse sentido aqui? Eu começo com macroprocesso, passo pelo processo, atividade e tarefa. E aí, já dando exemplos de cada um deles. E quais seriam as boas práticas em relação a documentos, desempenho, a terminologia? Vamos anotar? Boas práticas. As boas práticas relativas a documentos, boas práticas relativas ao desempenho, boas práticas relativas à terminologia utilizada, aos parâmetros e também a adaptação. Foram os temas pedidos pelo examinador, então necessariamente você teria que abordá-los. Quais são as boas práticas relativas aos documentos? Que os documentos utilizados sejam atualizados e formalizados. Que o desempenho preze pela construção, monitoramento e a criação de indicadores, tá? Construção, monitoramento e criação de indicadores. A terminologia utilizada na redação para o gerenciamento de processos: padronizada, simples, direta e com verbos no infinitivo. Quais são os parâmetros de desempenho? É importante que você defina quais são os fatores
críticos de sucesso. A definição desses fatores críticos é parâmetro para verificar o desempenho. Ou seja, se existem esses fatores críticos de sucesso e como está o andamento desses fatores críticos para que o seu gerenciamento de processo seja bem sucedido. E a adaptação à estrutura organizacional é uma das controvérsias. Por quê? Controvérsias. Quando você fala de adaptação, você está falando de gerenciamento de processos que deve, para alguns autores, levar em consideração simplesmente a sua execução independentemente da estrutura organizacional na qual estão. Outros autores já falam que eu preciso executar o processo de acordo com a estrutura organizacional que eu tenho, não de maneira independente. O examinador, ele trouxe um entendimento de autores que tratam sobre a independência da execução. Então a gente vai colocar isso como observação. Execução do processo de maneira independente. Independente do quê? Da estrutura organizacional. Da estrutura. Ah, por que você não escreve aqui no cantinho, Douglas? É porque eu tô aqui, ó. Olha eu aqui. Com a minha raríssima habilidade de desenho. Vou sorrir, né? Pronto. Conseguiram compreender qual é a estrutura básica para vocês? Parágrafo, parágrafo e parágrafo. Sua redação tem que vir, e a sua costura textual tem que vir a partir do que está apresentado por aí. Legal? E como é que o examinador trouxe o padrão de respostas requerido? Tá aqui, posta para vocês. Depois vocês dão uma lida de como exatamente ele estava se preocupando. Uma das coisas que foi importante, ele até deixou isso destacado no momento que divulgou, nesse exemplo ressalta-se que macroprocessos, processos, atividades e tarefas podem ser exemplificados livremente. Tanto que eu trouxe diferentes exemplos. Por quê? Se você entende como é que funciona a hierarquia e você sabe o que é uma certidão negativa, você consegue entender e exemplificar com um macroprocesso, exemplificar com um processo, com uma atividade dentro desse processo e com uma tarefa dentro dessa atividade. Então você poderia exemplificar livremente desde que tivesse, logicamente, a ver com a emissão da certidão negativa. Elucida-se que o objeto da avaliação principal não é o serviço em si, mas a lógica hierárquica associada à gestão de processos. Tenha sempre isso em mente, porque teve gente que bateu o olho nisso aqui e tenho certeza que se desesperou. Meu Deus, eu não entendo nada de fazenda pública, meu Deus, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada disso. E pelo contrário, o examinador queria era saber se você entendia a hierarquia funcionando, tá? O que abarcava ou não, o que era o guarda-chuva e quais eram os elementos dentro desse guarda-chuva. E aí ele falou também da diferença entre os tipos básicos de processos, e aí a hierarquia dos processos, aí macroprocesso, processo, atividade e tarefa. Tá? Tudo isso foi mencionado por ele. E no tocante às boas práticas, ele falou em relação aos documentos, em relação ao desempenho, em relação à terminologia, quanto aos parâmetros de desempenho e quanto à adaptação da estrutura organizacional. Aqui estão os autores que foram utilizados por ele para se basear e falar que a execução dos processos seria desvinculada da estrutura organizacional ou hierárquica. O processo tinha que rodar da maneira que tivesse que rodar. Tá legal? A gente acaba por aqui a nossa correção. Peço desculpas aí pela falha técnica que a gente teve no meio da nossa gravação, mas são coisas que acontecem. Só acontece com quem faz. Bom para eu aprender, não atualizar mais o software da mesa digitalizadora. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. A equipe do ADM Aprova agradece muito a audiência de vocês sempre. Eu, professor Rafael Barbosa, professor Stefan Fantini, professor Rodrigo Renol, grande mestre, professor Luciano de Paulo Marinho. Então, a gente agradece, obrigado e a gente se encontra.
Na descrição do vídeo aqui vocês vão encontrar esse material aqui anotadinho, vocês vão encontrar a prova, o endereço para acessarem a prova e também o endereço do Telegram do ADM à Prova. Toda vez que um vídeo novo é colocado no canal, a gente informa lá no Telegram. Além disso, a gente informa os games que a gente faz e todas as outras coisas. A gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau, tchau.